Pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Tá? Vamos ao que interessa. Nossa aula hoje é sobre o estudo dos sais. O que é um sal? Tá? Então, sal são oriundos da neutralização total ou parcial entre um ácido e uma base. Então, quando eu tenho a neutralização total ou parcial de um ácido com a base, eu tenho um sal, cujo produto possua pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Então, presta atenção aqui. Vocês já estão estudando com o Tasso conceitos de ácido-base mais modernos, né? Conceito de ácido-base de Bronsted e Lowry e o próprio conceito de ácido-base de Lewis, que vão aí já para o século XX, uma coisa mais moderna do que esses aqui, que ainda são, né, do final do século XIX, diz o Arrhenius. A questão é o seguinte: Arrhenius, quando inclusive ganhou o Nobel sobre o seu estudo de soluções eletrolíticas, mas quando você vai olhar isso aqui, você tem ácidos, toda substância que em água sofre ionização, liberando como único tipo, olha a palavra, único tipo de cátion, o íon H+. Então, para ser um ácido, a única parte positiva da ionização tem que ser o H+, segundo Arrhenius. Base são substâncias que em água sofrem dissociação, liberando como único tipo de ânion, ou seja, a única parte negativa de um hidróxido, uma base, é o íon H-, um grupo hidroxila ou oxidril. Os óxidos, compostos binários, ou seja, formados por apenas dois elementos químicos, cujo mais eletronegativo é o oxigênio. Então, perceba aí três classificações de funções muito delimitadas, muito enrijecidas, muito clássicas. E os sais, meu filho? Só é o resto. Tá? Você analisou as três, não é nem ácido, nem base, nem óxido, já desconfia, então é um sal. Tá? Os sais são muito mais abrangentes. São substâncias que são, né, provenientes de uma neutralização que pode ocorrer de maneira total ou parcial, nós vamos ver a diferença aqui na aula de hoje, entre o ácido e uma base. Ou seja, o que vai formar pode ter H+? Pode, mas tem que ter outro cátion diferente de H+. Pode ter OH-? Pode, mas também tem que ter outro ânion que seja diferente de OH-, porque senão ele vai encaixar na classificação de ácidos ou de bases. E aí, como que nós podemos classificar os sais? Classificação. Classificação dos sais. Então, classificação dos sais. Como os sais podem ser classificados? A primeira classificação deles são os haloides. Opa, ficou estranho isso aqui. Haloides. O que é um sal haloide? É um sal proveniente
de hidrácidos que não possuem oxigênio em sua composição. Tá? Então, não tem oxigênio, é um sal halóide. Se tem oxigênio, tem outra classificação, nós vamos ver agora. A nomenclatura disso, como ele deriva de um ácido, tá? O ânion, nomenclatura. Você já percebeu que quem tem grandes mudanças no nome são os ânions e não os cátions. Os cátions vão permanecer. Como a nomenclatura vem de um hidrácido, então eu tenho o hídrico do ácido sendo transformado em eto. Tá? Eu tenho um retorno. Então, quando a gente foi estudar ácidos, a gente percebeu que o ânion formador, terminado em eto, tinha substituição de seus sufixos para hídrico. Então, cloreto, que é o ânion do ácido clorídrico, né? Eu tenho a substituição. Aqui, como é um retorno, eu tenho o hídrico virando eto. Então, um exemplo disso pode ser o cloreto de sódio. É um sal halóide. Por que é um sal halóide? Porque não tem oxigênio em sua composição. E esse cloreto vem exatamente de um hidrácido, tá? Então, NaCl tem vários, tá? Você pode brincar aqui, desde que você não ponha o quê? Oxigênio. Vou pôr aqui agora, ó, o iodeto de césio. Pronto. Tá? Vem do ácido iodídrico, hidrácido, então, portanto, tá? Agora, eu tenho sais que têm oxigênios em sua composição. Então, vou apagar aqui em cima. Quando não tem oxigênio em sua composição, vocês já aprenderam agora. São o que a gente chama de sais halóides. Quando eles têm o oxigênio em sua composição, nós chamamos ele de oxisais. Então, é um sal proveniente de um oxiácido que possui oxigênio em sua composição. E aí, essa parte de nome, nós temos que tomar um cuidado, que a nomenclatura aqui, ó, como eu tenho ácidos que vão voltar a ser os ânions formadores dos sais, eu posso ter dois casos. O ico e o oso, tá? Então o oso vai formar o ito e o ico vai formar o ato. Então, até aqui, quando a gente estudou, né, a nomenclatura de ácido, vocês viram que os ânions, via de regra, são formados de ato, eto e ito. Bem fácil de gravar, né? E que isso desdobraria em ato, se transformaria em ico, tá? Então, nitrato vira nítrico, ok? O ito vira oso, então nitrito vira nitroso. E o eto, cloreto, vira hídrico, clorídrico. Bom, isso aqui a gente já estudou isso lá em ácido. Então agora eu estou voltando, porque o sal, esse ânion do sal, ele vem de um ácido. É por isso que a gente está colocando ele aqui. Então deixa eu mostrar um exemplo, tá, dessa primeira classificação. Nós vamos estudar várias classificações de sais, desculpa. A primeira é quanto à natureza, se tem oxigênio ou se não tem oxigênio. Quando não tem, halóides. Quando tem, oxisais. Bom, os halóides vêm de ácidos, obviamente, e os oxisais vêm de um oxiácido. E aí eu tenho, por exemplo, aqui, né,
um NaNO3 e, não menos importante, NaNO2. Tá? Um vem do ácido nítrico e o outro vem do ácido nitroso. Então, no de cima eu tenho, tá, o nitrato, você usa a preposição de, mais o nome do cátion, Na é sódio, nitrato de sódio. E o de baixo, tá, como ele vem do ácido nitroso, então vai ter o final, o seu sufixo substituído por ito. Então, nitrito de sódio. Isso é muito importante, porque quando você vai estudar, quer seja em biologia, quer seja em geografia, quer seja em química, os ciclos biogeoquímicos, você vai estudar o ciclo do nitrogênio. Então, quando você tem lá risóbio fixando nitrogênio, depois as nitrossomonas pegando esse nitrogênio e oxidando a nitrito, depois você estuda que a nitrobacter pega o nitrito e oxida nitrato, para só então a planta poder utilizar o nitrato. Para você gravar tudo isso, nitrito, nitrato, né, não adianta só gravar o nome das bactérias que realizam esse processo, isso é muito importante, mas você tem que saber do que você está lidando aqui, o que é o nitrito, o que é o nitrato, qual que é o estágio de oxidação. Perceba que eu disse que a risóbio pega nitrogênio e transforma em amônia. Depois eu tenho a oxidação em nitrito, depois em nitrato. Vamos trabalhar depois essa ideia de óxido-redução, para você entender como que a bactéria leva vantagem no processo de óxido-redução para obtenção de energia. Tá? Isso aí vocês vão receber o nome de quimiotróficos. Ela usa, né, o processo químico para receber energia e que o seu metabolismo funcione, e ela vai produzir no solo substâncias que são interessantes para que a planta cresça. Tá? Então, essa é a primeira classificação que a gente viu dos sais, os halóides e os oxissais. Continuando, nós temos sais que são neutros, sais que são ácidos, sais que são básicos. E aí vamos ver o que isso quer dizer. Tá? Obviamente, isso está ligado à neutralização, que eu disse no início. Como os ácidos são provenientes da neutralização ácido-base, se ela é total ou parcial, eu tenho a formação desse composto. Então, quanto ao pH. pH entenda como potencial hidrogênio iônico, tá? Então eu tenho sais que são ácidos, ou conhecido ainda como hidrogeno sais. Tá? Os sais podem ser ácidos ou ainda conhecidos como hidrogenossais. Então vamos lá. São provenientes da neutralização parcial apresentando em sua composição o íon H+. Tá? Então eu vou apagar a parte de cima aqui, para que eu possa colocar os exemplos dos sais que são ácidos. Sais ácidos ou hidrogenossais. Então, vamos lá. O exemplo disso, NaHCl3. Como que eu vou chamar esse cara? Repare que se você fizer
o processo de dissociação, eu vou ter Na mais H mais CO3, 2 menos. Então, repare, é um sal, porque ele não liberou como único tipo de cátion o íon H+, ele liberou sódio, então não é um ácido, mas ele liberou o íon H+, então a gente vai chamar ele de sais ácidos, porque ainda está liberando H+, ou ainda hidrogênio sais, porque é um sal que tem o íon H+. Bom, como que a gente pode chamar ele? Você pode dizer que o nome dele é sal ácido, desculpa, sal ácido não, carbonato ácido de sódio, carbonato ácido. Então repare, eu dei o nome do ânion, carbonato, falei o ácido em função do hidrogênio e agora de sódio, que é o cátion. Então posso chamar isso de carbonato ácido de sódio? Posso. Posso chamar isso de hidrogênio carbonato de sódio? Posso. E tem mais um nome que é muito comum, que vocês escutam ele, que é o bicarbonato de sódio. O povo gosta de escovar os dentes com bicarbonato de sódio. Nós vamos ver hoje se ele é interessante. Tem dicas aí, eu estava vendo esses dias, eu estou tendo tempo demais em casa, eu estava vendo dicas de beleza, de saúde. Tem uma modelo que diz que os dentes dela são... Eu não vou expor a pessoa, porque agora eu vou pôr o vídeo no YouTube, vai ficar feio, né? Mas ela diz que os dentes são belos porque ela escova os dentes com bicarbonato de sódio. Nós vamos ver hoje se isso é interessante. Não quis... Cocei assim a mão para escrever um comentário e falei assim, tá louca na cabeça? Mas enfim, não vou aqui questionar os outros. Um outro exemplo, tá? KHSO4. Então eu tenho o potássio, eu tenho o hidrogênio H+, eu tenho o grupo sulfato, então você pode chamar isso de sulfato ácido de potássio, né? Sulfato ácido de potássio. Você pode chamar isso de hidrogênio sulfato de potássio. Ou ainda bisulfato de potássio. Pessoal, o hífen foi retirado, tá? Embora essa nomenclatura da IUPAC, teria um hífen aqui, ó, bi, porque são 2 sulfatos, tá? 2 bi, não, perdão, esse bi aqui é porque tem 2 cátions, então tem 2 sulfatos não. Mas eu já estou usando a parte da língua portuguesa sem o hífen. Se você vê isso com hífen, não se assuste, tem a ver com a IUPAC, mas essa recomendação da IUPAC, ela é uma regra geral internacional que não leva em consideração mudanças nos idiomas locais. Então, na dúvida, vamos deixar assim. Se houver a separação aqui, fique tranquilo. Outro tipo de classificação, então eu tenho sais que são ácidos e eu tenho sais que são de características básicas, tá? Então vamos escrever isso, sais básicos. Ou ainda, você vai chamar isso de hidroxi sais, tá? Hidroxissais. São sais que possuem, obviamente, hidroxilo, o conceito é o mesmo. São provenientes da neutralização
parcial em que o anidroxilo esteja na composição do sal. Um exemplo de uma neutralização ácido-base que não está completa, tá? Eu posso ter o MgOHCl. Então, é um ácido? Não, não tem H+. É uma base? Não, porque o único tipo de íon, o tipo de ânion, não é o H-. Eu tenho o H-, mas eu tenho também quem? Cl-. Como eu tenho dois ânions diferentes, não posso classificar isso aqui como uma base, mas eu posso dizer que é um sal básico, porque da neutralização parcial sobrou hidroxilas, como pode sobrar íons hidrônios, né? H+, H3 ou mais, conforme a gente já explicou na regra de Debye-Hückel, tá? Como que é o nome disso? Você vai falar cloreto básico, dando ênfase então na hidroxila, tá? De magnésio. Lembra que o outro é alguma coisa ácido, tá? Então, cloreto básico de magnésio, ou você pode falar de cloreto hidróxido de magnésio, mas assim é mais comum, tá? Um outro exemplo é a BiOH NO3 2, tá? Nesse caso, nitrato monobásico. Por que monobásico? Eu tenho só um hidroxila. Poderia ter usado aqui monobásico? Posso. Esse mono é só para indicar a quantidade de hidroxilas. Eu posso ter um cátion aqui tetravalente, eu posso ter duas hidroxilas, três hidroxilas e um ânion qualquer, entende? Então, dibásico, tribásico, você já sabe utilizar. De bismuto. Ok? Então, mostrei para vocês os sais que são provenientes de... Vou apagar essa parte de baixo para eu fazer o neutro. Mostrei os sais que são provenientes de neutralizações parciais, tá? E aí, em que sobra ácido, neutralização parcial do ácido, são os sais ácidos, neutralização parciais das bases, que são os sais básicos, e quando tem, obviamente, uma neutralização total, nós temos o que nós vamos chamar de sais neutros, tá? Então, sais neutros, nêutrons é uma partícula. Sais neutros são provenientes de neutralização total de um ácido e uma base, tá? E aí, um exemplo aqui principal, NaCl, KI, enfim, tá? Então, eu tenho aqui o ânion e o cátion, o ânion que vem do ácido, o cátion que vem da base, você vai chamar isso, já sabe da nomenclatura, a gente já ensinou isso aí lá no livro anterior. Então, nome do ânion D, preposição D, nome do cátion, então, cloreto de sódio, iodeto de potássio, fluoreto de césio. Eu vivo relembrando vocês que a habilidade número 24 da competência 7 do manual, né, do Enem, no livro edital do Enem, de Ciências da Natureza, diz que você, estudante, que vai prestar o Enem, tem que saber a nomenclatura e a simbologia química. Então, eu deixei uma tarefa enorme para vocês, para que você pudesse aprender isso aí.
tá? Então, trabalhe isso aí. Um outro detalhe é o que a gente chama de sais duplos ou mistos. Os sais duplos ou mistos são sais que têm mais de um cátion ou mais de um ânion, que não é o hidrogênio e o oxigênio. Repare, isso aqui seria um sal duplo? Pessoal, até seria, porque ele tem 2 ânions. Só que como um ânion é a hidroxila, a gente prefere classificar como um sal básico, ou um hidroxissal. Esses sais duplos ou mistos que eu vou mostrar são sais que têm ou 2 cátions, ou 2 ânions, e não, tá? Não são nem ácidos nem bases. Então, são sais que possuem dois cátions ou 2 ânions, tá? Vamos aos exemplos, tá? Eu tenho Na. Vamos supor agora sim. O pôr césio primeiro, vocês já vão entender por quê. A gente tem que colocar em ordem crescente de eletronegatividade. Então vai ficar CsNaSO4, tá? Então esse é um sal e ele é proveniente de uma neutralização total, ela não é parcial, não tem hidrogênio, não tem hidroxila, ok? Só que eu tenho 2 cátions e um ânion. Esse ânion é 2 menos, esse cada um desse cátion ou mais. Então como que é o nome disso? Isso é um sal duplo ou um sal misto. E o nome disso é sulfato de césio e sódio. Então você põe o nome do ânion, preposição de e em ordem crescente de eletronegatividade, césio e sódio, tá? Vamos ver também quando ele tem, vou apagar a parte de cima, 2 ânions. É possível? Totalmente. No meu caso aqui, ó. Magnésio, ClMO3. Então eu tenho um sal, porque não tem H+, não tem OH-, não é um elemento binário, então não entra nas classificações, é um sal. Agora, que tipo de sal eu tenho? Professor, é um oxissal? É um oxissal, tem oxigênio na estrutura. O que mais? É um sal ácido? Não, não tem H+. É um sal básico? Não, não tem OH-. Bom, então pode ser um sal neutro? Pode ser um sal neutro, mas ele é antes um sal duplo. É um sal misto, porque eu tenho 2 ânions e um cátion. Então você vai pôr aqui, ó, nitrato. Não, primeiro, desculpa, os ânions você põe em ordem crescente também de eletronegatividade. Então primeiro é o cloreto. Cloreto, hífen nitrato. Por que o hífen? Porque você não vai usar preposição entre os ânions. Preposição de, e agora o nome do cátion, magnésio. Pessoal, isso aqui cai muito pouco, tá? Em vestibulares de sais duplos ou mistos. Eu acho que o livro de vocês nem traz isso, nem traz essa classificação, que obviamente cai bem menos. Mas como existe, eu resolvi mostrar para vocês, tá? Vou apagar aqui os sais neutros. Existem ainda os sais hidratados, eu vou mostrar para vocês. O que é um sal hidratado? Obviamente que é um sal no estado sólido, tá? Que possui água em seu retículo cristalino. Então, imaginemos aqui um sal qualquer. Eu vou desenhar um cubo simples, que é o mais fácil, mas poderia ser qualquer uma das formas geométricas, onde cada vértice aqui eu tenho um cátion e um ânion alternados, que são cargas opostas, você já sabe disso. E dentro desse retículo
cristalino, eu posso ter moléculas de água, tá? Então eu vou ter lá dentro água. E essa água vai estar ocupando aqui interstícios. Interstícios são espaços vazios do retículo, tá? E aí, quando eu vou escrever essa estrutura, eu preciso indicar, tá? De quem que eu estou lidando. Então, sulfato de cobre pentaidratado é o nome desse cidadão. Como que é a nomenclatura disso? Você vai falar o nome do sal, depois o número de moléculas de água, usando os prefixos, né? Di, tri, tetra, penta, hidratado, porque é água. Então vamos escrever sulfato de cobre 2. Por que eu estou indicando o número de oxidação? Porque o cobre é um metal de transição. Estão lembrados que você precisa pôr? Professor, eu posso pôr então cúprico ou cuproso? Pode, sulfato cuproso, sulfato cúprico, como seria o caso aqui, mas eu prefere indicar, né? Se eu sei que o sulfato é 2 menos, o cobre é 2 mais, sulfato de cobre 2, esse 2 é um algarismo romano, né? E aí você conclui, penta hidratado. A gente usa muito essa propriedade de sais que são higroscópicos, tá? O fenômeno chama-se não hidro, com G, higroscopia, que é uma propriedade que eles têm de absorverem água da atmosfera, tá? Em seu retículo cristalino. Você tem algumas grandes marcas de supermercado, você consegue comprar esses sais para colocar dentro de guarda-roupas. Tem aquela parte do guarda-roupa que... Roupa de frio, por exemplo. Goiás quase não tem frio. Quem tem roupa de frio usa uma vez na vida e olha lá. Então, para que ela não venha absorver água e criar aquele cheiro característico de mofo, você pode colocar no seu guarda-roupa, né? Por exemplo, o CaCl2, né? E que você compra ele anidro. No caso de sais que sofrem higroscopia, quando ele está sem nada, eu vou chamar esse cara aqui, ó, de cloreto de cálcio anidro. Esse prefixo "an" aqui você já conhece, tá? É o mesmo da língua portuguesa, negando, então sem água. Anidro na química segue a mesma ideia da língua portuguesa, anidro sem água. Então, etanol anidro é etanol sem água. Cloreto de cálcio anidro é o cloreto de cálcio que não tem água. À medida que você põe lá dentro do supermercado, você compra ele, você tira, né, o lacre e põe ele dentro do guarda-roupa, ele vai absorver água, ele vai se transformar então numa forma hidratada que vai tendo múltiplos disso, tá? Com 2, com 4 e vai. Tem várias formas aí da situação dele hidratado. Chega um ponto que absorve tanta água que ele chega a se dissolver, vira um líquido. Você precisa jogar fora? Não, filho. Você põe aquilo dentro de uma vasilha, aquece, a água vai evaporar, vai sobrar o quê? Cloreto de cálcio anidro. Você põe na vasilhinha e devolve no seu guarda-roupa. Então, nesse caso aqui, cloreto de cálcio. De ou bi, tá? Você pode usar di ou bi. Trihidratado, tetra, pentahidratado, tá? Ali faltou um hífen, tá? Pentahidratado aqui tem um hífen. Essa quantidade aí, o PAC, eu falei mais cedo. A língua portuguesa tirou o hífen, aí o PAC deixou o hífen que é anterior à regra da ortografia, então na dúvida a gente põe e tira e depois a gente vê, tá? Não tive tempo de conversar com nem um profissional da área para tirar essa dúvida. Sais em água sofrem hidrólise. Hidrólise salina. Tá? O que é hidrólise salina? Hidrólise, como o nome está propondo, lise quebra hidro com água. Então eu estou quebrando a água e obviamente quebrando o sal. E com isso eu estou formando novas espécies.
Basicamente, da hidrólise salina tem isso aqui, ó. Sal mais água pode formar um processo que é reversível e eu tenho um ácido mais uma base, tá? Então repare, existem alguns sais que eles são formados pela neutralização ácido-base. Ela é total. Só que de um ácido forte, por exemplo, com a base fraca. Então vamos ver o primeiro caso. Ácido forte mais uma base fraca. É possível de neutralizar? É possível de neutralizar. Só que o produto vai ser esse aqui, ó. Um exemplo, NH4Cl, que se eu dissolver em água, depois ele vai continuar aquoso, tá? Como eu estou pondo água aqui, eu já vou pôr aquoso, porque o cloreto é solúvel de amônio. Então eu já vou colocar aquoso aqui para vocês, tá? Que eu vou mostrar a reversibilidade, água líquida. Então é um processo reversível, onde a água vai se fragmentar. Entenda que água como sendo H+, mais OH-, dá a ionização da água, tá? E aí ela vai capturar aqui, ó, a hidroxila vai capturar o cátion e o H+ vai capturar o ânion. Então eu tenho a formação do HCl aquoso mais o hidróxido de amônio, também igualmente aquoso. Olha que legal, como eu tenho um ácido forte, aqui o ácido forte, e uma base extremamente fraca, eu vou ter um desequilíbrio no pH final. Significa então que neste caso o pH vai ser menor do que 7 e o meio vai ser o quê? Ácido. Eu tenho um meio ácido porque eu tenho uma hidrólise de um sal cuja neutralização vem de um ácido forte e uma base fraca. Uma outra característica é quando eu tenho o contrário disso. Então eu tenho um ácido fraco e, ou mais, né, no caso, uma base forte. Neste caso, eu posso ter esse sal aqui, ó, cianeto de sódio. Eu já vou colocar ele na forma aquosa, porque você vai estar reagindo isso aqui com água líquida. Nosso objetivo é que a água quebre o sal, não só na dissociação, e forme novas estruturas. Então eu tenho aqui, você já sabe a ionização H+, mais OH- da própria água, tá? E ela vai, o íon hidroxila vai atacar o cátion sódio e o H+ vai atacar o íon cianeto. Então, neste caso, eu vou ter a formação do NaOH aquoso mais o HCN, igualmente aquoso. Bom, qual a diferença? A diferença é que agora eu tenho uma base forte, né, misturado com um ácido extremamente fraco. Então, neste caso, por exemplo, quando um sal proveniente de um ácido fraco e de uma base forte é colocado em água, a hidrólise vai ocorrer e eu tenho um aumento do pH para valores maiores do que 7. Porque esse meio está com a base forte em detrimento de um ácido fraco. Então a base forte vai ser preponderante, tá? E quando eu tenho, por exemplo, um ácido forte com a base forte. Bom, vamos ver um exemplo aqui clássico, tá? Então agora nós vamos ver um exemplo de uma neutralização entre um ácido forte e uma base forte. Pessoal, vocês vão estudar isso aqui novamente, lá em KPS, hidrólise de sais, as constantes de equilíbrio, que são
reversíveis, tá? São reações reversíveis, então vocês vão voltar a estudar isso mais para frente. Mas eu estou mostrando os conceitos que você vai precisar disso lá na frente. Então, se eu tenho um ácido forte e uma base forte, como é o caso, por exemplo, do MaCl, o MaCl aquoso, ele é proveniente de um ácido forte, HCl, com uma base forte, hidroxóide. Na verdade, ele não sofre a hidrólise. Porque ele já vem de um ácido forte, de uma base forte, e o pH aqui, ó, vai ser exatamente 7, é daí que falamos e damos ênfase na proposta de um sal neutro, tá? Cuidado! Não confundam o sal, que é considerado ácido, sem ter H+, porque na verdade a hidrólise dele leva a um ácido forte com consequente queda do pH, e um ácido que é considerado básico, porque a partir da hidrólise dele leva a uma base forte com consequente aumento do pH. Não é disso que nós estamos avaliando. O que a gente avaliou como um sal ácido, ou um hidrogenossal, e um sal básico, ou um hidroxissal, é a presença de H+, como o cátion, nos hidrogenossais, ou OH-, como o ânion, nos hidroxissais. Aqui, também nós podemos classificar esses sais como ácido e base com base na sua hidrólise e no meio de pH final. Tá? No caso de um ácido e uma base forte, você não tem. E quando eu tenho, um último exemplo, para a gente encerrar a nossa aula, que nós passamos 2 minutos, peço perdão, vamos encerrar aqui. Quando eu tenho um ácido fraco e uma base igualmente fraca. E quando eu tenho um ácido fraco misturado com uma base fraca? Pessoal, neste caso, você não pode prever qual vai ser o pH do meio. Por quê? Porque você vai depender de outros valores, das concentrações e cálculo dessas constantes para definir. Mas eu vou pôr um exemplo para vocês aqui de um ácido fraco com uma base fraca. Por exemplo, usando os mesmos exemplos, tá? Para não migrar. Posso usar esse aqui, ó. Cianeto de amônio. Esse cara é solúvel, tá? Em água, eu vou produzir um ácido e uma base, que vai ser o hidróxido de amônio, NH4OH. É uma base solúvel, portanto aquosa, mais o ácido cianídrico, também aquoso. Qual que é o problema aqui, pessoal? Esse cara aqui é uma base fraca e esse cara aqui é um ácido igualmente fraco. Quem vai levar vantagem? Bom, aí eu preciso conhecer o Ka e o Kb, tá? Para que a gente tome essa decisão. Neste caso, o pH desse meio você não vai conseguir prever. Eu preciso de mais informações de concentração para poder calcular. Pode ser que, a depender da constante de um e de outro, o meio vai ficar ácido ou básico, sim. Mas a gente precisa saber, é levemente ácido ou levemente básico. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, um abraço fraterno e até o nosso próximo encontro.